Já os inferiores você não tem como, porque o superior limita, tá? O superior limita. Sendo assim, você não tem como trabalhar os inferiores, a menos que você faça o famoso aumento de DVO, que significa a dimensão vertical de oclusão precisa ser completamente alterada. Em outras palavras, mexeu um, mexeu em todos. Ah, quero mexer aqui, ó. Pronto, beleza. Você acabou de abrir um espaço, vai ter que mexer nos outros para que haja toque em todos os outros dentes também. Fala, Doc! Doc, estamos aqui agora numa nova aula, tá certo? Nessa vez nós vamos falar sobre planejamento diagnóstico. Eu observo que esse é uma dor de muita gente, na verdade, uma dor, como é que eu posso falar? Incubada. Não é uma dor exposta. O que a galera mais me pergunta é qual cor de resina, tô na dúvida na cor de resina, tá, não sei o que, qual marca de resina eu compro. Essas são dores mais expostas, explícitas. No entanto, não é a que leva a galera para tragédia, não é a que leva o pessoal para o desespero, não é a que leva o pessoal à iatrogenia. O maior erro que a galera comete é no planejamento. Por isso eu quero, além de estar colocando aqui várias aulas sobre facetas em resina na técnica, na parte de empreendedorismo, de marketing, eu também quero estar colocando discussão de caso clínico, porque essas discussões vão abrir, né, a mente de vocês para as diversas possibilidades, faz você ganhar tempo. Imagina só, eu tenho 8 anos de resina composta e 10 anos de experiência. Eu tenho mais experiência do que você, provavelmente, já vi mais casos do que você. Então, você consegue, assistindo essas aulas, ganhar a experiência que eu tenho sem necessidade do tempo. Deu para entender? Então, isso vai encurtar caminho, isso vai evitar tragédias e grandes problemas. Digo mais, se você não está ainda inscrito no meu canal, você está vacilando. Por quê? Porque você pode se tornar meu aluno de forma gratuita, que é só você se inscrever no nosso canal, que você vai estar recebendo notificações de todas essas aulas que estão acontecendo, tá bom? Então é muito importante que você se inscreva logo para que você não tenha para você ter a prática de estudar diariamente, de sempre vir aqui, ter um vídeo novo e tudo mais, tá certo? Então isso é muito importante. Se inscreve e eu gostaria que, se possível, você já colocasse aí embaixo, além de curtir, comentar, colocasse nos comentários de onde é que você está assistindo, da caravana de onde, e também em que momento você está assistindo. Se é entre um paciente ou outro, se de repente é no carro, se de repente é quando você dá uma parada realmente para estudar, é de noite. Quero saber em que momento você está assistindo essa aula, tá bom? Mas sem mais delongas, também quero colocar aqui, ó. Eu sou o autor do Atlas Facetas em Resina Composta. Esse Atlas é o responsável por muita gente já poder viver de resina composta no livre. Ele é um pontapé inicial para que você possa fazer facetas em resina de modo naturalizado, com muita tranquilidade e segurança. Nele você tem capítulos de planejamento, diagnóstico, para você fazer facetas em resina mão livre. Você tem toda a parte de execução, né, técnica em si, de resinas estratificadas, seleção de cor, materiais, adesivos, fotopolimerizadores. Cara, é um guia completo, manutenção, aula de clareamento, tem vídeo aulas também, então tem um monte de coisa, não vou falar dele agora não, só para você saber que o Atlas aí está bombando, tá certo? Mas vamos lá, vamos discutir caso. Nesse caso, Doc, nesse caso, nós temos uma indicação clássica. O paciente está perguntando o seguinte, está pedindo o seguinte, ó, eu tenho dentes amarelados, não gosto da cor, então gostaria de dentes mais claros. Tem um dente que foi feito canal aqui, né, nesse inferior, então também eu quero resolver essa situação. E tem caninos principalmente muito escuros, eu preciso de caninos mais claros também. Mas eu quero o resultado mais natural, não quero nada demais no sentido de muito branco, eu quero algo natural, porém claro. Tem umas coisas que me incomodam também, esse espaço entre esses dentes e o espaço entre esses dentes aqui também, tá? Então deixa eu passar aqui, obviamente, o dente escuro também o incomoda. Ele é um paciente declaradamente bruxista, ele sabe que tem bruxismo e sabe que tem apertamento em vários momentos do dia. Um fato curioso que a gente consegue observar aqui é, olha só como a cúspide vestibular desse premolar está detonada, destruída completamente. Há uma tendência aqui de destruição dessa e o canino aqui também já está desgastado, tá? Então observe, não sei se você está ligado, lá no meu Atlas tem quais são as cúspides importantes na hora da oclusão, né? E a gente sabe que na palatina são as cúspides vestibulares. Então as cúspides vestibulares são aquelas que vão receber a maior carga. Sendo assim,
nos dentes inferiores, tá? Nos dentes inferiores ali. Sendo assim, nós precisamos de rever esses toques aí e repor essa área que foi perdida. Mas não temos espaço, certo? Não temos espaço. Então vamos lá. Verificamos que o paciente ele tem bruxismo, esse é o primeiro ponto. Verificamos as queixas estéticas do nosso paciente, esse é o segundo detalhe. Agora o importante é qual é a indicação. Então vamos primeiro partir para a resolução do que o paciente precisa. Então, pela queixa dele, o clareamento já seria a primeira opção, né? Antes disso, vamos aqui ver as outras fotos, né? Vamos ver aqui as outras fotos. Olha só. Tem aqui, ok. Como aqui tudo tá desgastado também, ó. Os inferiores aqui, caninos, tá vendo? Canino reto, igual à altura do central. Pré-molar, tudo desgastado. E aqui a gente tem o quê? Nós temos também os centrais, né? Observe também todos retos, ó. Todos completamente retos. Temos retração gengival, pega isso, ó. Retração gengival nos pré-molares. Aqui uma restauração que foi feita também devido à retração gengival. Aqui é uma visão lateral, uma vista lateral. Ok. Pronto, a vista lateral. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Aqui a cor inicial, então os caninos estão aqui próximo do A3,5, enquanto os demais estão mais claros, né? Aí próximo do A1, A2, né? Com certeza que A2, ó. 1 a 2. Então, de A2 a A3,5 é a variação de cor desse dente. Estes são registros que eu gosto de fazer porque assim o paciente ele tem mais visibilidade do que está sendo feito, né? Mais clareza, porque até então ele só vê na boca dele, ele não tem essas imagens aí. E a gente consegue deixar algo mais claro, consegue deixar algo mais nítido para o paciente poder entender o tratamento dele, né? Beleza, vimos as fotos. Então, pela necessidade estética que é um ponto que ele se queixa, nós temos o tratamento já, clareamento em resina e também já vai resolver a questão da cor e faceta em resina para dente escurecido no caso desse dente aqui inferior. Pronto. E os demais? Doc, como é que esses dentes vão responder ao clareamento? Veja bem, o clareamento ele não é um procedimento tão previsível. Ele é previsível, óbvio, mas não a gente não tem como prometer uma cor exata que vai ficar. Há uma tendência aí de melhorar, já que ele nunca fez clareamento. Lembrando que sempre a coloração que vai acontecer, ela é a coloração proporcional ao inicial. O que significa que os caninos eles continuarão, por exemplo, mais saturados do que os centrais e laterais. É fato. Ao final do tratamento, a gente vai ver exatamente isso. Os caninos ainda mais saturados, tá? Ok, isso é um problema. E as cervicais também mais saturadas. Então, sempre avisa isso para o paciente. Isso é um problema a depender do resultado que o paciente queira. Um resultado extremamente natural, ele não vai se incomodar com a saturação leve do canino, com a saturação leve da cervical. Já um paciente que se queixa de cor, um paciente que se queixa muito de não tá muito amarelo, tal, não gosto disso, aí você até pode perguntar na triagem ou na consulta, né? Você pode ver o que é que ele gostaria. Você gostaria que ainda tivesse um pouquinho ou isso não te incomoda? Não, isso não te incomoda. Então pronto, beleza. Agora, se incomodar, já informa para ele que ao final do clareamento vai continuar mais amarelo do que os outros dentes. E digo mais, talvez seja necessário um desgaste vestibular. É verdade. Por que eu estou dizendo isso? É necessário que você já avise para ele. Porque se o canino não clarear tanto quanto ele deseja, nós precisaremos desgastar esse dente. Tá certo? Para conseguir espaço. É um dente que já está muito vestibularizado. Com muito volume, na verdade. Como tem muito volume, não tem espaço para eu trabalhar aí, ok? Não tem tanto espaço. Então a gente vai precisar sim de desgaste. Um detalhe aqui importante é que qualquer diastema nesse sentido, a gente costuma trabalhar, por exemplo, em 2 dentes, tá? Não vamos fazer exclusivamente um canino aqui. Não. Senão vai ficar um canino já muito mais largo do que já está. Então a gente vai ter que trabalhar como os 2 dentes aqui, tá bom? A gente trabalha os 2. Beleza. Então, planejamento aí. Ainda outro detalhe, Doc, e os inferiores? Não vamos fazer não. Doc, veja bem.
um pouco aí de oclusão para você, tá certo? Que nós temos também um planejamento puramente de oclusão ali no Atlas Facetas em Resina. A parte superior, você tem poucas coisas que vão te impedir de crescer. Óbvio que tem os limitadores estéticos, tem limitadores fisiológicos, mas você pode, se não tiver conhecimento, aumentar aqui o central assim e botar um dente de cavalo. Em todos esses dentes aí não tem problema. Por isso que a gente vê tanta heterogeneia, por isso que a gente vê tanta bagaceira por aí. Você pode, porque não tem nada que impeça praticamente. Mas não deve, né? Pode, mas não deve. Ok? Já nos inferiores, você é impedido. Você pode até crescer. Por exemplo, cresça aqui, vamos crescer isso aqui. Vamos crescer aqui, crescer o canino para dar ponta. Você vai ver que no momento que você crescer aqui, ó, o paciente vai dizer assim para você: doutor, eu só estou mordendo agora com esse dente, não consigo mais sentir dente, nenhum outro dente. Sendo assim, você está impedido literalmente de poder aumentar, senão o paciente não consegue morder. Se você aumentar ainda a vestibular aqui e incisar, o paciente ainda vai poder morder provavelmente, tá? Vai quebrar por outros motivos, mas o paciente vai poder morder. Já os inferiores você não tem como, porque o superior limita. Tá? O superior limita. Sendo assim, você não tem como trabalhar os inferiores, a menos que você faça o famoso aumento de DVO, que significa a dimensão vertical de oclusão precisa ser completamente alterada. Em outras palavras, mexeu um, mexeu em todos. Então, mexeu, quero mexer aqui, ó. Pronto, beleza. Você acabou de abrir um espaço, vai ter que mexer nos outros para que haja toque em todos os outros dentes também. Deu para entender? Isso é aumento de DVO. Precisa mexer nos superiores também? Não obrigatoriamente, tá? Não obrigatoriamente. Mas é necessário mexer em muito mais dentes. Então, um grupo inteiro de dentes aí vai precisar ser mexido, tá ok? Para que o paciente tenha toque nesses dentes, tá bom? Beleza, fechou. Vamos lá. Então, ó, nós temos uma necessidade aqui de fazer faceta? Sim. Estética? Sim. Dentes mais claros. Aumentar os dentes? Sim. Tem uma foto que não foi tirada, tô até sentindo falta. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver essa foto através de um vídeo que eu gravei aqui. Pronto, essa imagem aqui que eu queria. Boca relaxada, tá vendo aqui? Com a boca relaxada, observe que esse paciente já expõe dente, tá? Ele já expõe aqui, ó. Então, essa imagem aqui é fundamental para que a gente saiba o quanto nós vamos aumentar. Em homens, tem que haver uma exposição em torno de 2 a 3 milímetros de exposição de central. Logo aqui, numa boca em relaxamento, ó, é isso aqui, ó. Boca em repouso, ó, em relaxamento, já existe exposição. Logo, não cabe um aumento maior, ok? Então, nós vamos aumentar quanto? Apenas o que perdeu, é muito pouco. Então, é pouco na incisal, é pouco no lateral e é pouco somente para a recuperação da guia canina. Doc, o que é guia canina? Vamos lá, vamos ver, deixa eu te mostrar. Aqui o paciente está de cabeça para baixo, né? Você está imaginando aí? Exatamente, a gente está vendo o paciente como se estivesse sentado na cadeira mesmo. Observe, existe um movimento que protege os dentes anteriores de desgaste. Hoje, os dentes anteriores não estão protegidos do desgaste, do bruxismo, por exemplo, e desgaste fisiológico. Não estão protegidos por quê? Porque o canino não está fazendo o papel dele, veja bem. Ó, o paciente quando faz um movimento de lateralidade, para esse lado, ó, vou pedir para ele fazer. Pronto, encosta aí os dentes. Pronto, ele encostou. Vou te mostrar agora. Pronto. Observe que durante esse movimento, esse paciente ele deveria estar tocando exclusivamente o canino para fazer esse movimento. No entanto, o canino pela face palatina já foi tão desgastada que agora ele acaba tocando os pré-molares também. E isso não dá para explicar nesse momento, mas por um motivo de vetor de força e de quantidade de esmalte, de primas de esmalte naquela região cervical, a cervical também acaba sofrendo. Então, não só a incisal se desgasta, mas também a cervical acaba acontecendo uma, uma perda de esmalte aqui nessa região cervical, certo? Expondo, fazendo a famosa lesão cervical não cariosa, e dessa vez causada por movimentos desoclusivos errados, né? Por trauma, não vou chamar trauma que eu não gosto dessa palavra, seria por ausência de guia, né? Ausência de guia. Então, ó, a gente tem aqui o toque de lateral por esses dentes pré-molares, vejam, eles foram feitos, criados na natureza de pré para molar, foram criados para forças axiais, ou seja, de cima para baixo.
No entanto, o que está acontecendo aqui? O movimento lateral, que ele não foi criado para ser, tá? Então, essa força lateral vai provocar um desgaste nessa região aqui, cervical. Sendo assim, a solução para isso seria, para que não acontecesse mais ou isso não progredisse, seria ou será justamente a confecção de uma concha palatina pela parte do canino, uma guia canina eficiente ali na palatina. No momento que nós tivermos isso, nós faremos com que essa desoclusão ela aconteça de forma exclusiva pelo canino e nenhum outro dente vai mais poder se encostar na lateralidade. E não só isso, ó, central aqui, lateral aqui está encostando também. E outros movimentos vão ocasionar a mesma coisa, né? Se ele fizer isso daqui, provavelmente vai mostrar em algum momento que ele vai estar desgastando também o outro dente. Então, vamos aqui para frente, ó. Vou passar aqui bem devagarzinho, só para te mostrar, né? Tá vendo? Que ele encosta somente os pré-molares e também a cúspide distal ali do molar. Não é à toa que aqui também tem já início de retração gengival. E o que que acontece? Que esse dente aqui, ele está sujeito a uma fratura. Qualquer tempo, com certeza vai acontecer. Breve, 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 breve. Não estou jogando praga, não. É o que vai acontecer. Vamos aqui para o outro dente. O outro lado, na verdade, né? Ó, vou pedir para ele fazer o mesmo movimento. Fez já. Já fez, pronto. Quando ele fez o movimento aqui, estabilizou ali canino com canino. Olha só, nós teremos pré-molares encostando. Então, fatalmente aqui terá ou está no processo também de desgaste, tá? Não estou vendo ainda algo muito nítido aqui nessa região. Mas provavelmente nos inferiores já tem. E se não tiver, vai ter em breve. Esse movimento não é para estar... Aqui já tem, tá vendo? Apareceu aqui. Já temos retração gengival no inferior. Então, nós vimos que não temos uma necessidade puramente estética, não, de fazer esse tratamento. Esse paciente tem uma necessidade, olha, ó, pré-molar, viu? Pré-molar aqui já, ó, com retração gengival, né? Mesma coisa aqui, cadê o outro lado? Não, o outro lado vai ser o inferior, provavelmente que tem, tá? Mas é isso aí. Já vimos, já entendemos. Agora, ó, esse paciente não tem mais uma necessidade puramente estética. Esse paciente, ele tem uma necessidade funcional, fisiológica, que se ele não fizer, ele vai continuar nesse processo de desgaste de forma abundante. Então, abundante, rápida, acelerada, e isso vai provocar doença. Isso é a doença da lesão cervical nocariosa instalada, né? Então, para de dizer que a escova dental é que está provocando essa retração gengival no paciente, certo? Existem múltiplos fatores aí ligados. Não é somente também a questão oclusal envolvida, né? Outras coisas podem estar envolvidas também, mas é importante que você esteja atento para saber diferir aí e o caminho que vai seguir. Para a questão de orçamento, é maravilhoso você ter esse conhecimento. Por quê? Porque o paciente, você não vai dar, digamos assim, margem para o paciente pensar assim: ah, tá bom, entendi, doutor, que eu preciso fazer esse tratamento estético e tal, mas o preço não agradou agora, eu vou ter que juntar uma grana e aí eu faço no outro momento. Ou seja, a urgência, se for puramente estética, ela desaparece. Se você conseguir envolver a necessidade fisiológica desse tratamento, a urgência volta, a urgência surge. E aí você ganha o paciente na hora. E aí não tem mais margem para o paciente pensar: poxa, eu vou fazer em outro momento. Não, não, não. Se eu não fizer agora, meu amigo, eu vou gastar mais dinheiro lá na frente, porque vários dentes vão precisar agora reparar. Então, Glauco, em resumo, naquele caso lá, qual é o tratamento ideal? Doc, mínimo aí de 6 dentes, mínimo, viu? De 6 dentes. Desculpa, 8 dentes, né? Olha só, vamos ver aqui. Mínimo de 8 dentes. Por que mínimo de 8 dentes? Olha aqui. Ó, lembrando, por causa desse dente, ó. Então a gente vai envolver aqui, então tem que trabalhar desse lado, tem que trabalhar desse, tá? Então, trabalhou um pré, normalmente vai trabalhar o pré do lado oposto, tá? Então, normalmente a gente trabalharia esse daqui também. Até porque tem uma retração gengival também, então se a gente quiser dar um volume e tal. Então, mínimo de 8, idealmente. Você poderia até brincar um pouco de fazer o seguinte, ó. Nesse daqui, só mexer quase que exclusivamente na retração gengival, vai baratear o caso para o paciente, né? E aqui, ó,
fazer quase que exclusivamente o fechamentozinho de diastema, tá? Mas não necessariamente envolver uma faceta. Ou você pode literalmente fazer 8 a 10 dentes mesmo. Quando é que eu escolho 10 ou 8? Doc, pelo tão claro que o paciente deseja. Então, às vezes o tom que o paciente pede, no sentido de, quero um dente clareado. Pronto, clareado significa o resultado do clareamento, não vou mexer mais. Então, os dentes laterais, ou contra ali os dentes, né? Esses dentes aqui, ó, vai ficar do jeito que ficar. O jeito que o clareamento chegou, vai. Agora, se ele diz, não, cara, o clareamento ficou bom, mas eu sei que melhorou, mas eu queria mais claro ainda. Então, ó, mais claro ainda, a gente vai ter que envolver mais dentes. Deu para entender? Então, fala para o paciente previamente que a gente vai envolver 8 dentes no mínimo, mas podendo chegar a 10 a depender da necessidade dele. Então, veja, quem vai dar essa necessidade? Eu jogo pro paciente, para ele não achar que eu tô querendo vender para ele, entende? Então eu jogo para ele. Ó, a gente vai fazer o caso, tal, do jeito que você deseja. Se você achar que tá discrepante esse último dente aí, então, beleza. A gente trabalha mais 2 dentes, tudo bem? Pronto. E aí o paciente já fica satisfeito. É um caso que a gente vai trabalhar envolvendo aí 8 a 10 dentes superiores e uma faceta inferior. Lembrando que a guia canina vai ser feita exclusivamente pelos caninos superiores, porque os inferiores não permitem isso. E se eu quiser reparar o que já foi perdido ali dos outros dentes, a gente vai obrigatoriamente trabalhar quantos dentes? Vai envolver todos os dentes aqui da arcada inferior. Tá? Todos os dentes ali da arcada inferior. E uma ressalva importante: esse paciente vai usar placa ou não vai usar placa? Doc, esse paciente é um paciente bruxista, um paciente novo, porém bruxista forte. O que isso quer dizer? Que a gente vê sinais muito claros aí do bruxismo, do desgaste que o dente está sofrendo. Você é um paciente que você pode reabilitá-lo com placa ao final, certo? Porque vai dar mais estabilidade ao caso, tá? Vai dar mais estabilidade ao caso. Então, é um paciente que eu apoio aí o uso da placa de bruxismo. Fechou? Tranquilo? Caramba, que aula, hein? 23 minutos, que aula fantástica. Doc, esse conteúdo não poderia estar gratuito assim? Você pode estar recebendo conteúdos desse jeito, gratuito. Você já pode ser meu aluno. Basta que você faça o quê? Se inscreva no meu canal. Já curte, já comente o que você achou dessa aula e mais, os temas que você gostaria de ver, tá? Já me segue também no Instagram, porque através do Instagram eu coloco dicas diárias e lá é mais a minha vibe, o dia a dia, essa coisa toda. Aqui eu paro para dar aula, eu paro para alertar você de que é possível sim viver de exame composta. Então aqui assinando esse canal, que tá gratuito, você vai ter acesso a conteúdo de marketing, de empreendedorismo, de facetas em resina técnico, como foi esse, por exemplo, e muitas outras, de venda, de protocolo de fotografia e muitas outras dicas. Beleza? Fechou? É isso aí. Doc, muito obrigado. Vamos nessa.